Fala galera do canal, Professor Rafa trazendo mais informações para vocês de matemática. Hoje nós vamos começar a falar de geometria analítica, coordenadas cartesianas. Então vamos começar o nosso curso de GA falando quem é quem aqui. Então eu tenho o eixo X, o eixo Y, os eixos cartesianos, ok? O eixo X, conhecido também como OX, é o eixo das abscissas, aqui é um B, tá bom? E o eixo Y, o eixo OY, o eixo das ordenadas. Esses dois eixos formam o ângulo de 90 graus entre eles. Se eu quero marcar um ponto nesses eixos, eu tenho que falar um valor para a abscissa e depois um valor para a ordenada. Então, sempre nessa ordem. Primeiro o valor do x, depois o valor do y. Então, marquei um ponto P aqui, 3, 2, ponto P32, no primeiro quadrante. E assim eu vou para cá o segundo quadrante, para cá o terceiro quadrante, para cá o quarto quadrante, em sentido horário, tá bom? Então essas são as informações que eu tenho. Veja, no primeiro quadrante eu tenho que as duas informações são positivas. Já no segundo quadrante eu tenho que uma é negativa e a outra é positiva. No terceiro quadrante, eu tenho as duas negativas. E no quarto quadrante, eu tenho uma positiva e a outra negativa. Então, veja, no primeiro e no terceiro quadrante, eu tenho as informações de mesmo sinal. Então, se eu traçar uma reta que divide exatamente aqui no meio, ó, no ângulo de 45 graus, aqui, ó, 45 graus, essa reta é a bissetriz dos quadrantes ímpares, ok? Essa bissetriz, ela sempre vai ter o mesmo valor e o mesmo sinal, ó. Então, é 1, 1, 2, 2, 3, 3, menos 1, menos 1, menos 2, menos 2. Então, um ponto para estar nessa bissetriz, ela tem que ser do tipo... se um chamar x, o outro também tem que chamar x. Essa é a ideia, ok? Consequentemente, eu tenho a outra bissetriz aqui, a dos quadrantes pares. Olha só, também formando 45 graus, certo? Aí, então, se eu tiver aqui um ponto 1, menos 1, 1. E aqui 1, menos 1. Sempre com o sinal invertido. Nessa bissetriz, a bissetriz dos quadrantes pares, eu vou ter que um ponto aqui tem que ser x menos x, por exemplo, tá? Poderia usar a letra y sem problema nenhum. Não tem erro nenhum. O que a gente pode falar mais sobre isso? Se eu pegar um segmento qualquer aqui, esse segmento sempre vai ter o ponto médio. Como que eu faço para descobrir as coordenadas do ponto médio? Bom, vamos lá. Então, aqui no A, eu tenho um valor para o x do A e um valor para o x do B, y do A, ok? A mesma coisa vale para o B. Tem um valor para o x do B e tem um valor para o y do B. Está aqui, ok? Da mesma forma, posso pensar para o ponto médio. O ponto médio, olha só, a projeção dele em x, xm, e a projeção dele em y. Aqui, ym. Veja agora o seguinte. Se esse ponto está no meio do AB, o ponto do x também está no meio do B e do x. A projeção dele é ortogonal. Então, essas projeções mantêm as distâncias. Eu falo as distâncias em proporção, né? Então, se aqui ela tem a proporção 1 para 1, ou seja, está bem no meio, aqui ela vai manter isso. Agora, quando eu estou numa reta horizontal ou vertical, eu consigo ver as distâncias facilmente. Por exemplo, quanto mede toda essa distância aqui? Lembre que aqui eu vou ter um valor. Então, se eu pegar daqui até aqui, eu tenho um xb. Se eu descontar o xa, eu fico com esse tamanho. Então, eu posso falar que tudo isso mede xb menos xa.
ok? A mesma ideia eu posso usar aqui, ó, nessa parte de dentro. Daqui até aqui, tudo mede, daqui até aqui, mede xm. Lembrando que esse ponto é o ponto de origem, tá? Esqueci de falar que o cruzamento é o ponto de origem. Aqui é xm. Se eu descontar o xa, eu fico com esse tamanho aqui. Então, isso é xm menos xa. E aqui é a mesma coisa, xm menos xa. Por quê? Tem que ser iguais, né? Então, eu posso falar que a distância xb menos xa é 2 vezes a distância xm menos xa. Porque essa distância aqui cabe 2 vezes aqui, já que aqui essas partes são iguais, então o todo é o dobro dela. Ok, então xb menos xa é igual a 2xm menos 2xa. O que eu fiz nessa parte? Eu distribuí o 2 para cada termo. Bom, agora, eu quero achar o valor do m, então a ideia é isolar esse x aqui. O que eu vou fazer então? Esse daqui passa para lá trocando sinal. xb menos xa mais 2xa é igual a 2xm. Fazendo a continha aqui, eu vou ter que xb mais xa é igual a 2xm. Para isolar, esse 2 está multiplicando, passa dividindo. Eu vou ficar com xm é igual xa mais xb dividido por 2. Olha só, então, como que eu posso deduzir a abscissa do ponto médio vai ser xa mais xb dividido por 2. Consequentemente, a ordenada do ponto médio, e, tendo o mesmo raciocínio, a gente fala analogamente, a gente tem que o ym é igual a ya mais yb dividido por 2. Então, a gente pode colocar isso numa fórmula definitiva para o ponto médio. As coordenadas do ponto médio, vou colocar aqui, ó, vai ser sempre xa mais xb, ou seja, a soma dos extremos, né, das abscissas do extremo, e a outra vai ser a ordenada dos extremos, ya mais yb, dividido por 2, exatamente dividido por 2. Veja essa situação aqui. Eu separei agora para a gente falar do baricentro. Então, eu peguei um triângulo, coloquei ele no eixo cartesiano e vou falar do baricentro. Bom, lembra do seguinte, o baricentro divide uma mediana. Se ele divide uma mediana, isso aqui é ponto médio. Vou chamar de ponto médio de A porque está na frente do A. Lembra que ele divide na proporção seguinte. Essa parte aqui, ó, do vértice até o baricentro, é o dobro do baricentro até o ponto médio. Então, usando a mesma ideia que a gente usou anteriormente, a gente consegue definir qual vai ser a ordenada, as coordenadas do baricentro. Então, aqui eu tenho o x do A, aqui eu tenho o x do G e aqui eu tenho o x do MA, tá? Usando essas ideias. Então, vamos aqui. Também posso ter o x do B, acho que eu vou usar ele aqui, tá? X de A e x de G. Então, aqui eu tenho, ó, esse tamanho aqui é o todo, descontando essa parte. Então, aqui eu tenho x de G menos x de A, ok? Aí, eu quero saber do M ao G. Do M ao G, daqui até aqui, ó. Vou puxar uma setinha um pouco mais para cá. Eu vou ter o seguinte, é o todo x de MA descontando o x de MG, de G, quer dizer, só de G. Beleza. Agora, quais são as relações? Bom, se aqui é o dobro disso, ou seja, se essa parte aqui eu chamar de GMA, essa parte aqui é 2GMA. Então, essa proporção tem que se manter aqui. Eu posso dizer, então, que
que o G menos XA, o GX menos XA é igual a 2 vezes essa medida aqui, 2 vezes XMA menos XG. Olha lá, usando a proporção 2 para 1. Distribuindo esse 2, XG menos XA é igual a 2 vezes XMA menos 2XG. Organizando um pouco, passa isso para lá, eu vou ter x de g mais 2x de g menos x de a é igual a 2xma. Aqui agora eu fico com 3xg. Passa já para lá, eu quero deixar ele isolado, 2xma mais xa. E agora, passa esse 3 dividindo. X de g é igual a 2xma mais xa. Tudo isso dividido por 3. Agora, usando o que a gente viu anteriormente, quem é o MA? O MA é o ponto médio do BC. Então, eu vou trocar essas informações agora. Então, x de g é igual a 2 vezes ponto médio de MA. Então, é x do B mais x do C dividido por 2, mais o x do A. Tudo isso sobre 3. Aqui, cancela esse 2 com esse 2. Então, eu vou ficar aqui o x do G é igual a x de A mais x de B mais x de C, já na ordem bonitinho, dividido por 3. Então, o baricentro de um triângulo, a sua abscissa é dada pela soma das abscissas dividido por 3. Analogamente, eu vou ter que o y do G é o y do A mais o y do B mais o y do C dividido por 3. Só que aí eu tenho que fazer as projeções no eixo vertical da mesma forma, tá bom? Então, eu posso escrever a formulinha da seguinte forma, que o G é igual a xa mais xb mais xc dividido por 3. E a outra, ya mais yb mais yc dividido por 3. Ok? E assim eu deduzo as duas formulinhas. Vamos continuar fazendo os exercícios, então. Foi utilizado o plano cartesiano para representação de um pavimento de lojas A. A loja A está localizada no ponto 1, 2. No ponto médio entre a loja A e a loja B está o sanitário S, localizado no ponto S5, 10. Determine a localização do B. Bom, ele me deu o valor de um extremo, me deu o valor do ponto médio e quer saber o outro extremo. Vamos na fórmula, então. O x do ponto médio, que é o x do S, é dado pela soma dos x's, né, dos extremos, dividido por 2. E aí sai direto, ó. O S do sim, o x do S é 5, o x do A é 1, mais o x do B que eu quero descobrir, dividido por 2. Passando para lá, multiplicando, eu vou ficar 10 igual a 1, mais xb. Passando para lá, diminuindo, xb é igual a 9. Já tenho a abscissa da nossa loja B. Vamos para a ordenada. A ordenada do S é igual à soma das ordenadas dividido por 2. Aí agora eu tenho que a ordenada do S é 10. A ordenada do A é 2, mais o YB dividido por 2. Isso daqui vai dar 20 igual a 2 mais YB. Passa trocando o sinal. YB é igual a 18. E dessa forma a gente já tem a resposta, né? A loja B, o ponto B, fica nas coordenadas 9, 18
E isso está na alternativa D de dado. No exercício 2, a gente tem o seguinte: a figura a seguir está representando, num referencial XY, o triângulo AOB. E as seguintes informações. A reta OA é bissetriz do segundo quadrante. A reta OB é bissetriz do primeiro quadrante. A ordenada do ponto B excede em 3 unidades a ordenada do ponto A. A área do triângulo AOB é 10. Sabendo disso, as coordenadas de A e B são... Bom, vamos lá então. Ele deu bastante informação. Aqui eu tenho duas bissetrizes. Então, aqui é bissetriz, aqui é 45 graus, então. Aqui é bissetriz, aqui é 45 graus, então. Isso eu posso concluir que aqui vai ser 90 graus. Esse triângulo é um triângulo retângulo. A ordenada do B excede 3 em a do A. Então, se a do A, a ordenada do A aqui, ó, a altura dele, ó, né? Essa altura aqui, ó, eu falar que vale Y, isso daqui, essa altura aqui, ó, aqui no Y, hein? Isso tudo, essa altura, a projeção dele aqui no Y, vale Y mais 3. É isso que eu tenho que ter em mente, ok? Ele me deu a área. Opa, ele me deu a área, então eu vou ter que procurar base e altura. Olha só, 90 graus, base e altura. Se eu achar o comprimento de OA e achar o comprimento de OB, eu consigo usar esse 10. Então é isso que a gente vai procurar. Bom, como que eu consigo então achar esse tamanho? Ou esse tamanho? Eu sei essa informação, aqui é 45 graus. Eu sei que isso daqui é Y. Eu consigo usar relação trigonométrica aí, não consigo? Então vamos lá. O seno de 45 graus vai ser igual a AC sobre AO. Ok? O seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. AO é Y, AC, né? Ó. Eu não coloquei o ponto aqui, né? Vou marcar esse ponto de C, esse ponto de D, para a gente ficar claro quem é quem. Aqui eu tenho um triângulo retângulo e eu posso usar esse valor, tá? Então a altura aqui é Y e o AO meu é o que eu quero descobrir. Eu vou deixar ele aqui. Vai ficar em função de Y, mas não tem problema que do outro lado eu também vou deixar em função de Y. Daí nós vamos ver o que vai acontecer. Eu quero isolar o AO, então vai ficar AO é igual a 2Y dividido por raiz de 2. Não vamos deixar assim, né? Vamos racionalizar. Raiz de 2 em cima, raiz de 2 embaixo. Organizando, isso daqui vai ficar 2 raiz de 2y dividido por 2. Então já dá para cancelar aqui e aqui. Isso daqui fica raiz de 2, ou y raiz de 2. Fica melhor desse formato, tá? Não temos unidade de medida. Da mesma forma, aqui eu também consigo usar o seno de 45. 45 graus é o BD dividido pelo OB. Então, raiz de 2 sobre 2 é igual a y mais 3 sobre OB. Eu quero isolar o OB, tá? OB é igual a 2y mais 3 dividido por raiz de 2. Já multiplica, já racionaliza. Vamos deixar isso o mais organizado possível aqui. Então, vai ficar 2 raiz de 2, que vai multiplicar y mais 3, dividido por 2. Vai embora. Ok? E já distribuindo, isso daqui vai ficar y raiz de 2 mais 3 raiz de 2. Pronto. Tem uma informação para o OA, tem uma informação para o OB. Se eu multiplicar os dois, eu tenho a área desse triângulo, que ele falou que é 10. Então, eu vou fazer isso. A área do triângulo é base vezes altura dividido por 2. Certo? Então, a gente vai ter que OA vezes OB dividido por 2 tem que dar 10. É isso aqui que a gente tem, tá? Então, OA, y raiz de 2, que multiplica OB, y raiz de 2, mais 3 raiz de 2.
tudo isso. Esse 2 eu já vou passar multiplicando 10, vai ficar 20. Agora, distribui isso daqui, certo? Então, vai ficar y ao quadrado, raiz de 2 vezes raiz de 2, 2. Mais 3y vezes 2. E esse menos 20 já vou passar para cá, igual a zero, porque vai cair numa equação de segundo grau. Olha aí, 6y menos 20 igual a zero. Vamos dar uma simplificada. Simplifica por 2, para ficar menor os números, fica mais fácil para fazer as contas. Aqui tudo simplificado por 2. Some produto, a soma menos b sobre a, isso daqui tem que dar menos 3. O produto C sobre A, isso daqui tem que dar menos 10. Conta de vezes que dá 10, 10 vezes 1, 5 vezes 2. Somando ou subtraindo, qual dá o menos 3? O 5 e o 2. 5 e 2. Para dar menos 3, menos 5 mais 2. É isso que eu vou chegar. Então, eu tenho que o y1 é igual a menos 5 e o y2 é igual a 2. Essa daqui não convém. Deixa eu aumentar aqui para vocês. Não convém porque é negativa, tá? Então, vou usar só o y2. Dessa forma, olha só, achei esse valor para nossa ordenada. Aqui, então, vale 2. Então, aqui vale 5, né? Achei. E aí, pro nosso x? Bom, para o nosso x vai ficar o seguinte, ele está nas bissetrizes, então o valor do x tem que ser igual. Então, igual, vamos lá. Aqui está na bissetriz dos quadrantes pares, então igual com sinal trocado, o oposto. Então, para o ponto A, se eu achei 2 para o y, para o ponto A, se eu achei 2 para o y, para o x tem que ser menos 2. E para o ponto B, que está na bissetriz dos quadrantes ímpares, se eu achei 5 para o y, para o x também tem que ser 5. Essas são as coordenadas. Isso a gente encontra na letra C. Deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima. Valeu, galera. Tchau, tchau.